bem, amigos? Bem-vindos novamente a mais um episódio do Medléo Podcast. No Leonardo Barbosa, sou o host do podcast. E hoje primeiro que eu estou honrado com a presença, né? Cara, depois de negociações aí nos bastidores, eu acho que essa pessoa que logo logo a gente vai mostrar quem topou vira nesse meu projeto bem na fase inicial, sem titubear, né? E o tamanho do gabarito da pessoa, né? Vou colocar, sem falar o nome, dentre várias facetas, né? Ela então já coloquei uma mulher, já dei uma primeira dica, é a maior youtuber, a maior influência do meio jurídico no Brasil, quiçá do mundo, para não falar, se não tiver a maior do mundo, está entre as três, né? Então, a maior youtuber jurídica do Brasil, então, topou a vir conversar conosco. Eu vou falar o motivo também do convite. Já estava na lista do projeto, mas assim, eu antecipei vários colegas e até antecipando os colegas que eu tive que alterar a agenda para encaixar, que eu achei fundamental o momento que a gente iria convidá-la. Então, youtuber jurídica, advogada, super mãe, né? Com atendimentos na área jurídica, tanto na parte nacional, de âmbito internacional, dos mais variados títulos de graduação. Então, assim, com vocês, presente ao Medléo Podcast, doutora Liliana Delfino. Vou chamar de doutora só nessa primeira introdução. Tá? A gente combinou, Léo, por favor. Combinou que depois vai ser Lili, porque ou Liliana, porque é a forma que a gente se trata. Obrigado pela sua presença, Lili. Depois dessa introdução, você espera que eu fale o quê? Não, eu acho que tá com rasgação de seda mesmo. Primeiro, agradecer a sua presença, né? Então, assim, por topar a vinda, como eu disse, sem titubear, esse projeto está iniciando. E vou contar para o público como foi que eu te acionei ali no WhatsApp e o porquê. Vou também apresentar ao público que ainda não te conhece, que é difícil, mas quem não te conhece, vou te apresentar. Você vai se apresentar, na verdade, né? E vou dar um disclaimer aqui, que estava zapeando, ela faz parte da minha rede de convívio, e tanto profissional como pessoal, e eu ali passando, né, percebi ela ausente das redes sociais durante um tempo, porque não é comum uma pessoa do gabarito dela, do tamanho que ela é na rede social, seja no YouTube, seja no Instagram. E durante um tempo não estava com aquela frequência de postagem. E você que acompanha, você sente essa diferenciação. Quando ela retorna, explicando, e de forma muito humana, que foi o que eu coloquei, né? De forma muito de guarda baixa, né? Que todo mundo na internet quer mostrar, principalmente as redes sociais, só quer mostrar o suprassumo da idealização, da perfeição, né? E você, no seu momento muito íntimo, de estar passando pelo que estava passando, né, ou está ultrapassando neste momento, de uma forma muito leve, de uma forma muito verdadeira, trouxe para a rede social as questões do seu esgotamento, tanto físico, psicológico, mental, né, do seu momento de conseguir adequar as várias frentes de vida como qualquer outro ser humano, né, do ônus e o bônus de ser do seu tamanho no mercado digital, né, e também da questão profissional, de não deixar a bola cair em nenhum momento no profissional, mesmo estando no pessoal,
tô falando do pessoal, não na questão familiar, na sua residência, nada, tô falando de você, com você mesma, não está ainda na sua plenitude, né? E manter essa questão. Então eu achei muito bacana isso, e assim, dessa forma, iniciar o podcast, né? Mostrando que eu já tinha uma admiração pela profissional, mostrou, eu gosto de pessoa quando ela é verdadeira, quando é humana, então assim, mostrou essa humanidade, que eu achei muito bacana, e é do meu feitio fazê-lo, né? Enaltecer pessoas que quando humanas são, e então por isso, mas Eli, parabéns, e gostaria que você se apresentasse ao público falando por que essa carreira jurídica, quem é Eli, tá? Então, tá aí a voz de fala agora, né? Pode ficar à vontade. Eu te agradeço inicialmente, obrigada por essa introdução. Já adianto que nesse momento, bom, vai ser facílimo falar no microfone porque eu amo, mas é muito difícil, foi um dos maiores obstáculos. Já vou me apresentar, falar de mim mesma. Eu acho que é a maior dificuldade do ser humano quando a gente fala da gente negativamente. É muito fácil. Eu sou isso, eu cresci com isso, eu tenho isso. Isso aí qualquer um faz. Mas eu acho que falar, principalmente daquele que está na internet, né? Na internet é tudo muito lindo, né? A gente adora ir para lá para ostentar, para falar coisas boas. Então, falar negativamente ou falar os nossos defeitos, as nossas fraquezas é muito difícil. Bom, como você já disse, eu sou mãe, sou casada, vou fazer 20 anos de casada, sou mãe, sou radialista, sou advogada, sou mulher, sou uma mulher feliz, posso talvez nesse momento estar um pouquinho fragilizada, mas eu sou uma mulher feliz, sou uma advogada apaixonada pela profissão, eu sou uma advogada apaixonada pela comunicação. Recentemente construí um escritório novo, mas confesso que amo ficar ali dentro, mas eu amo estar fora dele. Eu sou muito humana, gosto de estar com pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Quero sim hoje, como foi na internet, eu fui para a internet para falar um pouquinho sobre esse momento meu de fragilidade que eu vou contar, porque todo mundo me cobrava. Liliana, você é uma mulher hoje gordinha que luta com a balança, e hoje eu não tenho mais problema para falar sobre isso, apesar do que estou buscando, né? Todo mundo busca perder alguns quilinhos. Fui para a internet para inspirar outras mulheres. E o pessoal fala, peraí, Liliana, você não vem mais aqui, você sonhou com um espelho. Léo, você tem uma noção? Eu sonhei com um escritório e queria um espelho no meu escritório. E o pessoal, pra quê? Eu falei, tem alguém na internet aqui, normal, que olha no espelho e fala, você que é aí, ou gordinho ou baixinho, sabia que dá pra você combinar uma blusa assim assado? Que custe 30, 40 reais, sem grandes marcas. Eu queria um espelho para mostrar a mulher normal. E aí construí um escritório, fiz um espelho, e todo dia eu ia lá e postava o meu look. E eu nem sabia o nome da loja que eu comprava, mas eu falava, olha, era uma camiseta preta, você aí de casa se tiver uma camiseta preta e tal. E o pessoal falava, Liliana, eu nunca mais vi seu look na internet. Liliana, os seus vídeos estão gravados. O que está acontecendo? E eu falei, poxa, eu nunca apareci na internet sem uma maquiagem. Porque a gente só vê no nosso feed pessoas bonitas, né? Grandes marcas. Você só vê no YouTube vídeos bem editados. Hoje tem um TikTok que ele é mais despojado, né? Mais engraçado, mas você busca, ou a internet faz você ver só beleza, ostentação, riqueza. Isso é o natural. E aí eu fui obrigada, hoje não mais com essa palavra, a ir na internet e justificar a minha ausência. Confesso para você que não foi fácil, porque ontem eu falei sobre isso no meu stories, né? Aquela Liliana peituda, aquela Liliana, eu tenho 1,70 m, aquela Liliana giganta que gosta de se vestir bem, de maquiar, chegar com aquele olho inchado e falar, eu não estou aqui. E hoje eu posso falar com a boca cheia, porque eu estou vivendo um momento depressivo. Não foi fácil para mim. Não foi fácil eu mostrar uma fraqueza, uma mulher que sempre levantou a bandeira do sorriso, de estar bem. E esperava que vários haters viriam lá, viu? Ela sempre esteve tão bem. Então, a primeira dificuldade, como você iniciou, foi levar para a internet e justificar. Eu podia muito bem ter dito, gente, eu viajei,
né? Eu estava ocupada, Hum. mas eu sempre quis levar verdade na internet. Eu estava cansada, de só ver aquilo que o outro quer mostrar. Eu queria mostrar o que realmente as pessoas gostam de ver, que é o dia a dia, né? Por que que a gente segue fulano? Ah, porque fulano mostra a casa que é bonita, porque fulano mostra que foi para fora do país, porque fulano mostra que gastou 10, 15 mil numa bolsa, né assim? Uhum. Tá bom, quem quer ver que você tá picando uma batata, que você pagou R$ 5 na tua cozinha? Quem quer ver que você tá tomando um remédio de tarja preta? Talvez isso não seja interessante. Pois é, uma inversão de valores, né? Você sempre está colocando, a pessoa quer sustentar um nível de situação que ela não vai viver aquele tempo todo, seja ela felicidade o tempo todo, seja ela de ostentação o tempo todo, né? Então, e assim, o pessoal perseguindo isso aí beira a loucura. E quando você chega e vai para a humanidade, né? Quando você, pô, tem gente que gosta muito, que deveria ser a maioria, mas Sim. infelizmente a gente vê as questões de ostentação, né, e tudo mais sendo colocadas, né? E é um ponto que quem não acompanha ainda, né, aproveita para já acompanhar, aproveita já vai te aproveitar esse enredo. Qual que é a sua rede social hoje? O E meu qual que é o Instagram. número dela, o big number dela? Ai, meu Deus, vamos lá. Lá no Instagram você me encontra, é Liliana R. Delfino. No Instagram, em relação ao YouTube, eu tenho poucos seguidores, tenho 35 mil seguidores no Instagram, então é Liliana R. Delfino. Se você quiser falar sobre os seus direitos no YouTube, ainda não levei a parte Uhum, pessoal. uhum, Você vai encontrar Liliana Delfino, nós temos mais de 500 mil de seguidores bacana. para falar sobre assuntos jurídicos. E ainda é uma dificuldade, talvez, eu conseguir levar isso para o YouTube, porque o YouTube é uma abrangência maior. Eu, como ser humano, ainda não consegui. Uhum, Tô mostrando a minha fragilidade agora aqui para uhum, você. No YouTube, sim. E quando eu levei, Léo, você falou de essa diferença, eu consegui dar voz a centenas. Eu recebi, posso mostrar, uhum, centenas de comentários, principalmente de mulheres que falavam: Liliana, eu estou passando exatamente a mesma situação que você. E sim. eu não vi ninguém na internet, uma pessoa normal que não está falando ou para vender ou para se vangloriar em cima de alguma coisa, uma questão dessa. E ontem eu dei o exemplo da corda. Ontem eu falei, gente, eu estou naquela situação que tem uma corda aqui e você tá puxando essa corda para alguém te puxar e falar, olha, eu tô aqui em cima para te segurar e não tem ninguém lá em cima. Uhum, E choveu, eu não consegui responder todo mundo ainda. uhum, Então eu, mulher, inicio esse podcast contigo. Eu, mulher que tem uma família, que hoje eu posso dizer tem uma vida confortável, todo mundo com saúde, tenho profissão, mas necessito da ajuda de profissionais, que foi o que me fez ir para a internet e mostrar que eu sou humana, que eu, nesse momento, estou doente no meu interior e que fui atrás de ajuda médica e de profissionais. perfeito. Então vamos começar, como diz o filósofo, do começo, né? Fala então, Lili, sobre quem é você, como começou na carreira jurídica, né? Que a gente vai chegar aí na questão que nós estamos hoje discutindo. Bom, vamos lá. Sou novinha, eu acho que o pessoal fala, Eliana, você é muito novinha, já é mãe de 3. Não tenho problema ainda de dizer minha idade. Tenho 37 anos, sou filha de advogados, neta de advogados, sobrinha de advogados, minha família inteira é da área jurídica, muitos já se foram, mas deixaram aí um legado. Então, por isso que eu falo de direito, não consigo falar advogada séria, eu falo advogada com sorriso, porque eu sou apaixonada, como eu já disse. Desde o primeiro período da minha faculdade, minha mãe me levava nas audiências, me colocava do lado dela e falava assim pro juiz: olha, essa aqui é minha filha, ela vai ser advogada. Eu não entendia nada ainda, nem tinha estudado direito. Então aquilo foi crescendo dentro de mim com muito amor. E eu trago isso também quando eu dou as minhas entrevistas e palestras da importância do exemplo. Ah, o pai tem que dar exemplo para o teu filho, o irmão tem que dar de boas maneiras, de ética, de educação. Mas além disso, eu tive o exemplo profissional, independente da profissão, né? E a minha mãe me deixou esse legado, meu pai também. Então eu cresci dentro do direito. Eu, depois de 15 anos,
Presta atenção, depois de 15 anos de formada que eu fui realizar o sonho de ter o escritório dos meus sonhos. Uhum. O pessoal acha que se forma, depois de 2, 3 anos vai sair por aí ganhando dinheiro, qualquer profissão. Vai ter o escritório ou a loja dos sonhos, e não é assim. Eu precisei de 15 anos para isso. Uhum. Falo também para incentivar, porque o pessoal quer desistir ali no primeiro, né? Muito fácil hoje, né? Muito fácil, muito fácil. Espera que acorde, em vez de alguém puxar, que caia do céu, né? Exatamente. Passei por um problema, um momento muito difícil no início da minha carreira. Como eu disse, a minha mãe sempre me apoiou, mas aí no último ano da minha faculdade eu descobri que a minha mãe estava com câncer na cabeça e descobri que eu estava grávida. Então eu precisei dividir, em 2009, a minha vida com a minha mãe em estágio terminal e com a minha filha. E confesso que como humana, como filha e como mulher, eu dividi, mas no meu inconsciente eu não soube talvez dar ali, e aí eu perdi a mãe e a avó, e a filha e a avó no mesmo mês. E aí eu me vi naquela situação, peraí, a minha mãe se foi dia 25, a minha filha se foi dia 21, minha avó se foi dia 5, eu tô recém-formada, não casei, o que eu vou fazer da minha vida? Então acho que o primeiro grande obstáculo da minha vida foi em 2009, que eu tinha 2 caminhos. Ou eu vou seguir tudo que a minha mãe me ensinou, meu pai, a minha família, e vou para a área do direito e vou recomeçar, e vou casar, e vou ter filhos, porque morava eu, minha mãe e minha avó, então eu tinha aquela já vida estruturada. Ou eu vou chutar o balde, já que eu perdi tudo, e vou para o lado mais fácil. Uhum. Algumas vezes eu pensei e quase chutei o balde, não vou mentir para você, tá? Mas uma força muito mais forte me puxou e falou, não, você tem tudo aqui, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você não tem dinheiro nenhum, porque você não trabalha em nada, né? Você tem uma casa para morar, vai à luta. E aí eu comecei a fazer vários cursos, Léo. Eu fiz curso de audiência. Me lembro que eu pagava R$ 30 no cursinho. Como falar em público, curso disso, curso daquilo. Eu falei, não vou. Fiz 5 vezes a prova do AB. Não passei na primeira. Na segunda eu estava de barriga. Na terceira minha mãe estava falecendo. Na quarta eu parava no meio da prova e chorava. E não conseguia desistir. Mas por que tinha que desistir? Não, mas o mundo te faz desistir. Isso me arrepia de falar isso hoje. Foi o segundo obstáculo. Porque você sabe que para advogar você precisa ter a prova do AB. Sim. E aí fiz a prova e a minha mãe tinha deixado o escritório, tinha deixado a rádio. E eu também não queria perder a rádio, porque aí entraria um outro advogado para dar entrevista, eu sabia que era uma coisa muito boa. Falei, não, eu vou passar. Na última prova da CESP, onde a taxa de aprovação foi de 12%, eu falo alguma coisa porque eu sei que é Deus, mas vai de acordo com a sua crença. Ele falou, não, você vai passar agora. E aí eu passei nos 12%. Fui para um escritório que ela tinha montado numa garagem. Comecei a atender, a estudar. E eu me lembro que eu falava para o cliente assim, não, o senhor tem direito, mas o caso é muito complexo, eu vou dar uma lida no seu caso. Mentira, porque eu não sabia. Estudava em casa depois e marcava para ele voltar uma semana depois. E dali a gente vai crescendo, saí dali, fui pro shopping, do shopping se passaram 10, 12, até os 15 anos de eu montar o meu escritório. E assim foi a minha jornada profissional. Em relação à rádio, rapidamente, eu queria continuar fazendo um programa ou outro, falando sobre a área jurídica, mas é ao vivo, 1 hora de programa, eu nunca fiz curso nenhum de comunicação, e aí eu levava por escrito a pergunta e a resposta. E dava para o entrevistador. Eu morria de medo dele perguntar alguma coisa diferente que eu não sabia. Eu falei, putz, imagina se ele pergunta um negócio que eu não sei. E aí ele perguntava, eu lia 1 hora ou outra e lembrava que a minha mãe tinha uma desenvoltura e respondia. Me pergunta, e aí? E aí a coisa fluiu. Eu acreditei, fluiu e hoje eu tô aqui. Bacana. E como eu te disse, no início do nosso podcast, é muito difícil você colocar, quando você vai criar um projeto, sobre o que colocar como objetivo, pauta, porque se você engessa o que você vai falar, às vezes você perde situações que são muito maiores do que aquele assunto que você estritamente coloca como pauta, né, de situações. Então, o projeto, como a gente falou nos bastidores, ele é muito mais sobre histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, fatos e
e conhecimentos relevantes da medicina, né, e performance nas mais variadas áreas da vida, né? E você falando aí de uma das maiores perdas que um ser humano pode ter, e de forma sequencial, né, que é o núcleo duro familiar, né? Então, quando você coloca, e mesmo assim, com a robustez, com o direcionamento, com a gana, com a vontade de ultrapassar, muita gente desiste por ali mesmo, né? Então, se a gente praticar um pequeno exercício de empatia, né, a gente aí já mostra a força que a pessoa tem neste momento. É óbvio que ficam traumas que podem ser deixados ao longo do tempo, superados ao longo do tempo, né? Como o pessoal fala, o tempo ele é um excelente remédio em diversas situações, mas fica também aí, como eu te coloquei, a robustez do enfrentamento de situações muito duras que você tem, né? Então isso aí já é, além de uma história inspiradora, também mostra-se uma pessoa inspiradora, né? Então, como núcleo, né, desse podcast, mostrar a humanidade, ele mostra que a sua capacidade também de superar obstáculos, né? E você falou que perdeu sua filha e hoje é mãe de 3. Mãe de gêmeos também. E desses 3, uma gestação gemelar, né? Então você mostra assim que... Você tem filho já, Igão? Ainda não, né? Que você saiba não, né? Cara, eu tenho 2 e eu sei o ônus e o bônus, que é extremamente maior o bônus, mas e são com idades muito próximas, né? E você 2 ao mesmo tempo, gemelar, mais a sua filha mais velha. E tem a questão carreira também, nesses 15 anos que você colocou aí, esse equilíbrio. Como que você o faz, já falando para o nosso público aí alguns segredos? Na época que a minha filha, a primeira filha se foi, era a minha primeira filha, hoje eu brinco, aí você vê, né? Hoje a gente supera, e ela era minha cara, e eu falo, ninguém ia aguentar 2 Lilianas, né? Porque hoje ninguém é minha cara, é tudo a cara do meu marido. Na época, minha filha se foi, minha mãe tinha um médico, ele falava, a tua mãe vai, mas a tua filha vai estar aí para te segurar. E na hora que a minha filha foi, ele não entendeu. Uhum. E aí o tempo se passou, né? A Agatha veio, a minha filha mais velha, que é minha companheira, que não me dá trabalho algum. Ela faz skincare, faz isso, faz aquilo. Olha, é minha... Porque eu vou falar calma dos gêmeos ainda, por isso que eu estou introduzindo com a Agatha. E eu engravidei de gêmeos. E aí eu falei, peraí. Então era isso, Senhor? O Senhor estava me preparando para me dar 2 e um casal. Ok, eu entendi. A gente só vai entender anos depois. Não queira você entender, talvez, uma tragédia ou alguma coisa naquele dia, porque você não vai entender, tá? A não ser que, logicamente, você deu causa, bateu de carro, alguma coisa assim. E aí eu fui entender que ele estava me preparando para receber 2 fofuras, que é o Lorenzo e a Alicia. Confesso que no início, eu acho até que é legal contar isso, eu fui fazer ultrassom, fiz a do 2º mês, né? 3º mês e tal. Fui fazer a outra, a médica falou assim pra mim. Primeiro ela falou assim, nossa, liga o ar-condicionado que tá meio calor. E de fato tava calor. Eu falei, normal. Ela, tem gêmeos na família? Eu falei, minha irmã tem gêmeos. Minha irmã tem 2 meninos, mas a gente não lembra de ninguém mais que tem gêmeos. Ela falou, olha, eu vou te devolver o pedido. A tua gravidez é de altíssimo risco. Eu estou vendo 2 cabeças e um corpo. Você vai procurar um outro médico. Isso, eu já estava com quase 5 meses. De fato, eu falei, poxa, ninguém viu, devia estar um na frente do outro, né? Só que eu sempre... Aí você falou do trauma, eu adquiri uma ausência, talvez, de sensibilidade, eu não sei falar isso em termos técnicos, que eu brinco que se você tiver um momento, assim, muito tenso, eu sou uma mulher que eu consigo bancar aquele momento tenso. Eu sou muito racional, mais do que o lado emocional. Então, eu saí dali e eu falei, ok... Bom, vamos lá. A minha filha, o que foi? Eu falei, calma, deixa a mamãe pensar. E no corredor, eu falei, bom, vou procurar um médico X. Aí fui procurar, e eu me lembro que eu cheguei no batalhão, meu marido é policial,
Falei, amor, eu tô grávida de gêmeos. Eu não contei pra ele, porque dentro de mim não era aquilo. Eu tinha certeza com a mãe que não. Contei pra ele, falei, eu tô grávida de gêmeos. Aí ele só fez assim. E ele paralisou, tipo, como assim? E ficou lá um minuto, com a cara assim. Aí eu, tá, mas eu vou saber tudo direitinho. Fala, e fui procurar esse médico. Falei, doutora, a moça, olha, ela não vai poder te atender. Eu, você não tá entendendo, moço. Eu expliquei. Aí ele aqui, olha. Duas perninhas aqui, duas perninhas aqui, dois bracinhos aqui, dois bracinhos aqui, tá tudo ótimo. Falei, é gêmeos mesmo? Ele é. Eu, ai meu Deus, tá. E saí dali. E aí eu sou muito prática. Eu falei, bom, agora eu já sou uma mulher que tem trocentas obrigações, eu vou ter mais essa. Eu pedi, ele me deu, né? E aí veio Lorenzo e Alicia, que são minhas vidas. Eu falo que eles só nasceram na mesma hora, porque o Lorenzo é totalmente oposto da Alicia. A minha filha é mandona, minha filha é terrível, tá? E o meu filho é zen. E eu consigo hoje ir para o escritório à tarde. Eu coloquei essa meta na minha vida. De manhã, ser um pouco mais mãe do que advogada. Eu acho que um também dos grandes segredos da Liliana conseguir fazer YouTube, rádio, ser mãe, professora. Eu sou professora de pós-graduação, hoje de marketing jurídico. Amiga do Léo, vir aqui. Enfim, organizar a minha vida. Então, eu tenho 2 dias fixos que eu vou para o escritório de manhã. Sim. Eu tenho segunda, que é rádio. Eu tenho quarta e sexta, que eu sou mãe de manhã. Eu tenho sexta à tarde, que eu não vou mais ao escritório. É um dia meu, que depois desse momento meu de fraqueza aí, que eu precisava, eu falava, o que eu tô fazendo pra mim? Tem dia que eu tô sem a unha pintar. Falei, peraí, eu só tô fazendo pro próximo. É pra mim. Então, eu tirei sexta-feira pra eu cuidar de alguma coisa, tomar um café fora que eu adoro, comer um pedaço de torta que eu adoro. Então, eu organizei a minha vida. E os meus 2 vieram para me ajudar essa organização. Confesso que o WhatsApp eu não consigo organizar muito, sabe, Léo? Eu não respondo com muita celeridade, enfim. Mas eu organizei, que foi um dos grandes segredos. E aí eu entender que o filho me trouxe um momento de prazer, de quando eu estou deprimida, ir com eles comer um cheeseburger na lanchonete X, de trazer essa organização. E Deus me mandou os 2 para suprir talvez uma necessidade que eu tive lá atrás, que a hora era agora. Talvez lá atrás eu não ia ter gabarito para ser mãe de 2, porque você tem que ser uma mãe assim, né? Não dá tempo de muita coisa. E aí hoje a minha vida é feita de organização, é feita de ser mãe de 3, é feita de ser uma mãezona palhacenta, que eu acho que a gente precisa ter esse lado. E para finalizar, logicamente, meu sonho era ser mãe de 5, de 6. Aí, Robertinho. Não, o Roberto já operou, para não inventa. O Roberto já operou. Mas o mundo hoje, logicamente, te exige uma preparação emocional, financeira muito maior. Então, 3 já está de bom tamanho. Dá pra rir, dá pra chorar. Já dá para tudo, né? Perfeito. E aí, já não satisfeita com essa vida atribulada, aí falou assim, pô, tá tranquila a minha vida, vou abrir um canal no YouTube. Me conta essa história, como foi? Assim, já mostrou que já tem uma vida extremamente tomada pelo profissional, que a gente acompanha. Você já passou próximo ali do tudo a dona Liliana, quase tomou conta ali dos processos. Não exagera, para com isso. Né? Dá para pegar mais, eu não tomei conta de tudo não, entendeu? E assim, os 3 filhos, e falou assim, e o canal do YouTube, como vem aí? Então assim, um pouco mais de... Já passou meio milhão, né? Deu o quê? Passou, 600, quase 700. Quase 700 mil inscritos. Né? Quase, a gente tem mais quase 1 milhão 400 milhões de visualizações. Então assim, ainda coloca uma robustez de um canal nesse inteirinho, né? Então, me conta aí, como que surgiu o canal? Lembra que você falou de se colocar no lugar do próximo, Sim. né? Quando eu me formei e a mãe não estava, e eu senti necessidade em alguém me ajudar a me explicar coisas que eu não encontrava no livro. Né, que eu não encontrava num podcast, que eu não encontrava num cursinho, porque antigamente não tinha isso. Cursinho na internet, ou no e-book que a gente hoje vende com uma facilidade maior. Obrigada. E aí, eu falei, bom,
Eu hoje falo de um assunto de uso capião, por exemplo, que hoje, né, a pessoa até hoje compra imóvel e não registra, e compra com aquele contratinho de gaveta e depois vem, fulano faleceu e eu não registrei meu imóvel, enfim. Levava isso para a rádio e via que muita gente tinha dúvida e eu não tinha tempo de explicar. Eu falei, peraí, como eu gosto, eu vou começar a levar isso para a internet. E foi totalmente sem pretensão, até porque naquela época eu não sei nem se monetizava ou não. E comecei a gravar pequenos vídeos na internet. Eu me lembro que eu gostava de maquiagem, então eu começava o vídeo falando, hoje eu vou falar sobre o uso capião, mas eu vou falar pra vocês que eu me maquiei assim, assado, aquele negócio bem de mulher, né? Eu sempre gostei da figura feminina mesmo. Então eu iniciava o vídeo assim. E não é que o primeiro vídeo teve uma visualização legal. Eu fui gravar um vídeo quando eu operei a coluna, porque eu deitei num colchão, eu me lembro, eu operei de hérnia de disco, e o colchão me doeu. Eu falei, gente, nunca ninguém me explicou que eu tinha que comprar um colchão com isso, aquilo. O vídeo bateu mais de, acho que 2 milhões de visualizações. Tipo, um vídeo nada a ver. Eu falei, peraí. E aí comecei a levar as coisas pra internet. E comecei a levar os vídeos para a internet. Hoje, com uma frequência muito menor, porque nós temos várias outras redes, né? Antigamente, eu era uma das primeiras advogadas a levar isso. Você está falando isso que ano, mais ou menos? 2015 para 2016, né? O código de ética do advogado ele é muito restrito. A gente tem uma série de restrições, tanto práticas, né? De não poder isso, aquilo, enfim. Então, eu me lembro que eu começava engessado. Olá, meu nome é Liliana, hoje eu vou falar sobre isso. E falava e encerrava, eu não podia falar mais nada. E o pessoal entrava em contato e tal. E eu gostei. Eu falei, quanta gente não precisa de informação e não tem para quem perguntar? E quando eu resolvi levar para a internet novamente esse assunto da depressão, que não tem nada a ver com direito, eu falei, quanta gente acha que sozinho vai dar conta? Sem informação, foi mais um motivo, então, que me fez levar para a internet. Então, sempre que eu expus as coisas na internet através do YouTube, através do Instagram, tal, foi pensando em, poxa, às vezes do lado de lá tem alguém que quer ter informação e não tem como pagar uma consulta, não tem aonde recorrer, tá lá totalmente sem pretensão, passando, igual você disse, eu tô passando ali, tô vendo que o fulano não tá aqui, ou o fulano tá aqui falando desse assunto, e esse assunto é pra mim. E aí eu gostei, fui pro YouTube, aí montava um cenáriozinho, tal. Tanto é que hoje eu sou pós-graduada em marketing jurídico, uma das minhas pós-graduações, e aí dou dicas de como gravar vídeos, né, para o YouTube. Eu hoje me coloco no lugar daquele advogado como um amigo e não como concorrente, porque se deu certo para mim, pode dar certo para ele. Claro. Foi assim que surgiu o meu canal de YouTube. Bacana. E sobre, você falou, não levou ainda. Obrigado por trazer esse assunto para o YouTube aqui comigo. E a gente fala sobre muita desmistificação sobre a questão da alteração da saúde mental, da saúde psicológica das pessoas. A gente vê que a gente ainda é muito físico, né? Quando fala-se de saúde mental, infelizmente, tem 2 tipos de estigma quando é colocado, né? Tem o estigma social, e vou te falar uma coisa, que é a pessoa tem apresentado sintomas, mas ela não comenta com ninguém, ou tenta se, entre aspas, enganar daqueles sintomas para que ele não fique taxado, estigmatizado de uma pessoa que tem uma alteração mental. Isso aí. E tem também com pessoas de forma pessoal, assim, pô, a pessoa fica se abnegando, fica se negando a aceitar certos sintomas para também ela não se estigmatizar com, eu tenho uma alteração, como se tivesse uma pressão alta, como se tivesse um diabético, como se tivesse qualquer outra doença, ou qualquer outro tipo de sintoma ou alteração que um profissional de saúde, um médico, vai colocar. Então, isso às vezes atrapalha o diagnóstico correto. E o início do tratamento, em média, em 10 anos. Né? Então, isso aí, pesquisa recente do Einstein. Então, assim, em 10 anos,
se atrapalha por questões de estigmas, pela ser taxado de, eu tenho alteração, estou deprimido, estou ansioso, estou com transtorno misto, estou com esgotamento do tipo burnout para o trabalho, né? Então, assim, o segundo ponto também é que ele é multifatorial, né? Então, as doenças do tipo depressão, do tipo ansiedade, ela tem vários fatores que possam, que venham a gerar o diagnóstico, que venham a gerar a doença em si, né? E muitas vezes a pessoa tenta, não, isso aqui não é, porque foi lá atrás, já passou, já não pode estar repercutindo agora, né? Ou não, é só o meu trabalho, é só aquilo, é só... Cara, é a composição de tudo, né? E na questão do burnout, que o pessoal utiliza bastante, né, que é diferente de depressão, que é diferente de ansiedade, né, que muita gente acha, muitas vezes, que porque está com uma alteração que é do tipo depressiva, já coloca burnout porque trabalha muito, e às vezes não é, às vezes é uma depressão, como você disse, né, às vezes tem uma ansiedade, tem um pensamento acelerado, tá, e às vezes também acha que é a questão do burnout, muitas vezes o workaholic, ou seja, aquela pessoa que trabalha muito, né, como você colocou, durante 15 anos eu trabalhei muito e agora estou organizando, meus filhos vieram para organizar minha agenda e tudo mais, e você vê que tem várias frentes de trabalho, ele é muito mais acometido dessas alterações também, né? Então, assim, eu toquei na questão estigma, porque muitas vezes a pessoa está sentindo que você colocou nas suas redes sociais, né? E eu acho que a pessoa do seu tamanho em redes sociais, colocando esse ponto, né, serve para também, assim como inspiração de, você acabou de falar, centenas de pessoas te acionaram, também de procurar ajuda médica nesse momento, como você procurou, levantar a mão, cara, estou sentindo isso há alguns anos, não tenha medo de taxar, pior é estar como está, né? Então, assim, totalmente perdido no que vai fazer, do que procurar tratamento, né? Nós temos um nível de informação que é extremamente acelerado, né? Você está presente a tudo, a todo momento. Os níveis de informação que chegam, eles são tão rápidos que é uma capacidade sobre-humana acompanhar, né? Seja a velocidade dos eventos que acontecem no dia a dia, porque a tecnologia trouxe isso como um ônus, né? Ela tem vários outros bônus, mas trouxe isso. E há uma capacidade sobre-humana de acompanhar, que leva também ao esgotamento físico, ao esgotamento mental, né? Então, eu acho muito bacana, novamente, só de parabéns de colocar da forma que você colocou nas suas redes sociais, né? E eu acho que vai ajudar muita gente. Como a gente está tentando também nesse programa, ajudar muita gente a procurar uma ajuda profissional, para que tenha um encaminhamento adequado para o seu tratamento, né? E a gente vê hoje a Liliana como estava absorvendo tudo, e hoje você é muito mais, apesar de, como você falou, estou passando por isso, eu não estou tratada, eu não estou devidamente sã, mas estou passando por isso, mas cabeça erguida, né? Passando, falo assim, cara, estou no passo a passo, estou me recuperando, é óbvio. E toda mãe, como você falou, a gente, voltando à questão da imagem em rede social, que a pessoa está sempre no alto, sempre melhor, sempre tudo, esquece que o ser humano é isso, é oscilar, né? Se a pessoa coloca, se fosse feliz o tempo todo, seria chato demais. A tristeza, ou seja, a felicidade para existir tem que ter tristeza no ser humano, né? E hoje existe a frustração em ser triste, né? Então, às vezes a pessoa não se permite ser triste, já acha que está com depressão. Então, a tristeza de pequeno, porque não pode acontecer a tristeza de forma alongada, né? Um dos pontos de depressão, para se avaliar a depressão, é ser uma tristeza muito alongada, né? Então, assim, mas triste é do ser humano ser triste. Assim como é ser feliz, né? Assim, para você diferenciar o que é felicidade e tristeza, tem que saber um e o outro, né? Então, assim também como você pensar de uma forma antecipada nos eventos que ainda nem ocorreram, que é a questão de ansiedade, né? E hoje a gente fica assim, nossa, eu tenho que resolver tal coisa amanhã, cara, não está se permitindo viver o agora,
ou se dedicar para acompanhar situações de trabalho o tempo todo, né, viver situações no trabalho de um estresse crônico, né, também pode levar ao burnout, mas tem que ter o agudo primeiro. Às vezes a pessoa sente um estresse agudo naquele momento, não, já estou com burnout. Não é o burnout. Né? Tem um grande amigo que ele escreveu um livro sobre burnout, ele diferencia um burnout em 4 pontos. Até para o médico é muito difícil você caracterizar burnout, né? Porque já pela linha de raciocínio técnico, eu já tenho 4 frentes para pensar em burnout. Tem o burnout de um certo pesquisador, não vou entrar em questões técnicas, tá? Tem de outra pesquisadora, eu tenho um consenso de médicos americanos que levam ao CID, tá? E tem o burnout de senso comum, que é aquele que, nossa, eu estou esgotado. Eu me conheço, eu não consigo sair da cama, eu perdi a vontade de fazer o que eu estou fazendo, nossa, eu estou acordando. Então, que também é uma das características de burnout, mas também pode ser, pela similaridade de sintomas, pode ser uma depressão, porque como é multifatorial, pode ser uma ansiedade em alguns momentos. Então, assim, por isso que precisa de ajuda técnica. Nem eu sou gabaritado para fazer tal diagnóstico, nem é o pleito desse programa, que é totalmente informativo, né? Mas é importante, se até para o médico é difícil colocar, assim como chega para você um cliente, ele chega com uma série de pontos na narrativa dele e você, como técnica, opa, isso aqui é isso, se adequa na lei tal. Isso aqui é isso, e o conjunto da obra tem essa sequência, esse rito que você organiza como a mesma coisa no médico. A gente pega a narrativa, tenta organizar e vai lá atrás e volta e vê o momento atual e vê como a pessoa se manifesta e vai tentando colocar frente às diretrizes, frente às pontuações técnicas que são colocadas sobre cada ponto que você levanta. Assim como você coloca, ó, essa aqui você vai dando a lei tal, mas também a lei tal abrange isso, e você vai colocando e montando a mesma coisa conosco na área médica. Então, é importante a pessoa que vem sentindo isso de forma arrastada, ela colocar, primeiro pular essa questão do estigma, que é o grande ponto. Mas é o que freia, sabe, Léo? Muito, muito. Principalmente hoje, existem muitas pessoas, eu acho que assim como eu, que dão conta, ou tentam dar conta de 90% de tudo. Tá? É difícil você encontrar uma pessoa que faça acorde, vai trabalhar, volte, toma banho e durma. Só. Não. Ela vai trabalhar, ela faz almoço, ela volta, ou é um homem que tem 2 profissões, ou é isso, aquilo. Então, assim, a gente começa por aí. E aí tem aquele lance. No meu caso, bom, se eu algum dia tiver algum problema, eu vou ter que parar várias profissões, eu vou me diminuir como mãe, a gente começa a pensar isso. O que vão pensar de mim? Que eu não vou ter mais capacidade para trabalhar com o meu trabalho? Então, isso é automático. Eu passei por isso. Esse lance da gente pensar que ou o outro acha que a gente é louco, ou o outro acha que a gente está se fazendo de vítima, ou o outro acha... Eu acho que isso é o primeiro pensamento que a gente tem. E isso foi o que me freou durante meses e que só prejudicou a minha situação. Sim. E eu te digo que só prejudicou de verdade. Quando eu fui procurar ajuda, eu via que eu não conseguia mais atender 6 clientes de uma tarde como eu atendia antes. Eu falava, Liliana, o que está acontecendo? Liliana, eu não tô conseguindo. Eu sempre gostei de escrever muito a lápis, né? Eu atendo clientes que gostam de escrever. Eu chegava no meio da escrita e falava, peraí, o que eu acabei de escrever? Ou chegava em casa com uma enxaqueca, minha filha falava, mamãe, brinca comigo. Eu falo, não quero. Aí eu colocava a culpa no trabalho, não é o trabalho que tá demais. E eu via que a minha vida tava virando do avesso. Eu falei, chega, não é possível. Comecei a entender que, olha, primeira coisa, se eu falasse de mim, eu chorava. Isso não era normal, porque eu sempre fui, eu brinco que se eu ficar com ódio, eu choro, sabe? Se alguém brigar comigo, eu vou xingar, mas eu choro. Fora isso, não. Não conseguia dar conta do serviço, que era uma coisa que eu amava, que eu amo. Me estressava facilmente, me preocupava com coisa que ia acontecer semana que vem. O advogado tem dessa, de pensar no começo, meio e fim, porque eu já preciso
avisar o cliente, olha, se a estratégia for essa, lá na frente o resultado pode ser esse. Não é uma ansiedade, é uma característica do advogado. Sim. Mas eu, como pessoa, falava, bom, se eu tomasse atitude, poxa, pode dar isso, e já sofria com aquilo. Então eu vi que o negócio foi virando uma bola de neve, uma bola de neve. E aí via que a internet, que era uma coisa que eu gostava de fazer, eu não conseguia, Léo, parar no espelho. Eu fui gravar um stories que eu pegava o celular, ia gravar o look. Eu cheguei na frente do espelho e não consegui falar, minha voz não saiu. Foi nesse momento que eu vi que aquela Liliana que falou ir para psicólogo, para médico, sentar e falar da minha vida, para quê? Que tá maluco? Que era uma das melhores escolhas que eu precisava fazer naquele momento. Sim. Que era entender que o psiquiatra não era para maluco. Exato. Como todo mundo pensa que ir para psiquiatra é para louco, que o cara tá pirando, que o psiquiatra é, lógico, o médico vai saber, mas eu como leiga falando, é para ele te ajudar a voltar a ser talvez aquela pessoa que você sempre foi. É te passar medicação para você ter a sua mente e a sua vida em ordem, porque a gente sai totalmente do eixo. O psicólogo é aquela pessoa que você busca, que te ouça e te dê conselhos e que você talvez não tenha. Porque talvez você converse com uma pessoa que tem uma pretensão X em te ouvir, que tem um interesse X em te ouvir do lado de cá. O psicólogo não, ele é totalmente imparcial. Ele vai te ouvir, vai te falar o que ele entende de acordo com o conhecimento e acabou. Ele não é porque ele é filho do fulano e tem interesse tal, ou porque ele é melhor amigo do ciclano, não. E quando eu comecei a entender que o tratamento médico profissional, tratamento com a psicóloga, o meu momento de sexta-feira, de ir tomar o café que eu gosto, o meu momento de dizer não para fulano e para ciclano precisava existir, a minha vida começou a voltar ao normal. Mas eu já estava com prejuízo do período que eu não tratei. A questão do estigma, né? A questão do estigma, é isso aí. E tem a questão também, só colocando da questão do psiquiatra, né? Ele, quando a pessoa vai para o psiquiatra, já, como você colocou, já pensa que vai tratar de louco, né? Então, só para a gente colocar aqui, como eu falei que são vários fatores, às vezes a pessoa, um dos fatores é uma alteração que a pessoa pode ter nascido com isso, porque a célula dela é assim, não consegue liberar certos neurotransmissores porque ela nasceu dessa forma, não tem nada a ver com louco, assim como a pessoa que nasce com diabetes não produz a insulina necessária, ou pessoas que têm alteração de pressão porque certos receptores da célula dela não existem ou são diminuídos, né? Então, às vezes é genético, às vezes é uma questão da própria célula, do ambiente, o que seja, mas assim, tá naquele momento que tá ausente aquele neurotransmissor, aí, por exemplo, a serotonina, aí vai o médico dar uma medicação para isso, o psiquiatra dá então ele tira uma das variáveis. Depois vem a questão de terapia, como você colocou, pega o psicólogo e começa a trabalhar na terapia aqueles pontos, aqueles sintomas, aquela conduta que às vezes não é mais adequada para aquele tipo de manifestação que está se apresentando, né? Então, assim, essa abordagem é necessária, assim como é feito, por exemplo, se a pessoa se machuca, quebra um braço, precisa do ortopedista e do fisioterapeuta para uma recuperação efetiva, né? Então as pessoas têm essa divisão ainda errônea da questão do psiquiatra, que eu vou te falar que na questão médica vai ser uma das principais, se já não é, e a gente pode falar da questão da previdência, um dos maiores a gente vê pela previdência social, né? Que é a área que você domina. Você vê ali, antigamente, as questões ortopédicas eram de maior afastamento da questão ortopédica. E lá, você pega 30 anos, 40 anos atrás, as questões psiquiátricas estavam muito lá embaixo. Hoje, se não tiver em primeiro lugar a questão psiquiátrica, junto com ou já ultrapassando a questão ortopédica, né? Então, a gente mostra a importância da abordagem do psiquiatra ou do médico com conhecimento na área de saúde mental para essa abordagem, assim como os psicólogos e terapeutas, enfim, que abordem esse assunto, né? E colocando, e hoje, você colocou a sua rotina, a procura de ajuda médica, questão
psicólogo. E nessa abordagem, você pensa abrir mão de alguma área, né? Ou você pensa em fazer otimizações do tipo escolha? Cara, isso aqui, para mim, não. É aquele poder de falar não também, né? Como que você, profissionalmente, pessoalmente, o que você imagina a Lili fazendo daqui 2, 3 anos, ou a partir de agora? Assim, pô, isso aqui, como você colocou, sexta-feira para mim é meu dia. Amanhã, acho que até respondido, né? A questão da organização do seu tempo, né? Mas você viu uma melhor expressiva com uma associação da ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica e essa gestão adequada de tempo? Bom, vamos lá. Primeiro que não é rápido, tá? O tratamento, ele é demorado, ele é longo. Eu tô sentindo isso na pele. Então, aquela ausência de paciência ou praticidade que nós buscávamos era um erro. Hoje eu preciso ter paciência para uma série de coisas na minha vida. O que eu aprendi com esse pouco tempo que eu estou passando por esse momento, com esse freio que nunca eu tive, porque eu nunca fui freada. Eu mesmo fazia o meu freio, eu mesmo fazia o meu horário, eu mesmo fazia tudo. E a vida me freou. E eu me lembro que a minha mãe falava assim: Liliana, se você não parar, um dia o teu corpo vai te parar. E é fato, meu corpo me parou. O que eu resolvi? Sábado, domingo, eu sou família. Não me chame para fazer uma petição sábado, domingo, que eu não vou fazer. Ponto. Sexta-feira, lógico, uma coisa ou outra. Hoje eu tenho uma cliente 2 horas, mas é uma coisa urgente. Ela pediu para que fosse urgente. Mas vou tomar o café com meu pai. 4 e pouco eu estou à disposição do meu pai até 6 e pouca. Então, sexta-feira eu tirei para mim. Ah, Liliana, mas eu não posso porque eu trabalho. Perfeito, então tiro o sábado para você. Tiro o domingo. Tirei o eu não posso da minha vida. Eu preciso poder. Eu tenho que poder. Se você pode para outras coisas, você tem que poder para você. Acabou. Eu descobri com a terapia alguns vícios da minha vida que eu não sabia. Eu sempre briguei com a balança. Aí fazia aquela dieta linda, tal. Quando tava nervosa, ia lá comia um pedaço de bolo de chocolate. Quando tava em 7 meses, Léo, eu engordei 11 quilos. Com o momento depressivo que eu, 2021, nós estamos em 23. 2022 foi o auge da minha vida, com essas crises, enfim. E aí eu fui descobrir que eu sentia um prazer absurdo em comer doce. Porque eu vivi no doce, eu cresci numa loja de doce, né? Meu pai tinha 2 lojas de doce, então o que me dava prazer na infância, que eu trouxe até hoje, era o doce. Mas por quê? Porque eu não tinha prazer em outra coisa. Então eu comecei a aprender a trocar o doce por alguma outra coisa. Falo pra você que eu não como doce, eu amo doce, como doce até hoje. Mas eu consigo, isso aí, dar uma freadinha, né? Então, isso foi uma outra coisa que mudou. Dentro da advocacia, eu vi que determinadas áreas, por exemplo, quando eu mudei de escritório, quando eu fiz um escritório, eu queria centralizar ali atendimentos que antes eu delegava. Você sabe que talvez hoje você tenha um problema de direito de família, mas que amanhã você que não é aposentado pode aposentar. Se eu não tiver previdenciário, eu vou ter que te indicar para um outro advogado. E aí, esse outro advogado, no futuro, pode ter uma outra causa sua. Então, eu queria centralizar no meu escritório. Mas a área, por exemplo, criminal, foi uma área que eu nunca gostei. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais me aventurar. Então, tributário, criminal, são áreas que eu não vou fazer, mas também não vou delegar. Eu tenho um advogado que vai uma vez por semana no meu escritório e vai atender ali. É uma coisa também que a vida me ensinou. Vão abraçar o mundo com as pernas? Não. Primeiro que eu não vou ser especialista naquilo. Eu posso prestar um serviço que não vai ser de qualidade. Mas eu criei essa ferramenta de ter no meu escritório algumas salas disponíveis para eu trazer esse advogado de acordo com a demanda. Dentro do direito previdenciário, que é a coisa que eu amo fazer. A partir do momento que eu levei para a internet essa necessidade de expor que não é vergonhoso nem feio, eu naquele dia não tá bem, tanto é que todas as vezes que eu falo, hoje eu tô aqui e não choro nem nada, porque eu tô feliz. A gente acorda um dia bem e tem dia que a gente não acorda bem. Eu também aprendi isso. Você não tem obrigação de todo dia estar bem, de estar feliz e de estar montado, de estar isso. Vai ter aquele dia que você não vai estar bem. E paciência. É normal. E aí eu levo na internet esse assunto e às vezes me emociono.
E eu vi que as pessoas estavam cada vez mais se identificando. Liliana, tem dia que eu não quero ir trabalhar e eu preciso ir na marra. E eu falei, peraí, muita gente está com uma doença, que é a doença, eu acho que hoje você pode confirmar, do século, que é a ansiedade, que é a depressão, que são essas doenças aí emocionais. E isso me fez trazer para dentro do direito previdenciário essa abordagem, porque a gente só fala de doença física, a gente sabe da dificuldade em, como você disse, em diagnosticar isso, e as pessoas deixam de se afastar do trabalho pensando que estão só cansadas, mas estão doentes. Deixam de buscar um auxílio-doença achando que pode ser uma frescura da minha parte, mas estão doentes. Então, eu comecei a ter essa abordagem dessas doenças dentro do meu escritório e estou fazendo só uma especialização um pouco maior, porque eu sei que a partir do momento que eu levei e identifiquei que a população precisa desse apoio nessa área, isso dentro da parte profissional vai me demandar um estudo, isso. Se a gente, lógico, sem ser hipócrita, eu vou ter mais clientela, eu sei que as pessoas vão procurar. Então, você vê que uma coisinha da nossa vida pode mudar muitas coisas. O fato de eu ter levado isso me fez enxergar problemas pessoais, me fez mudar rotinas, me fez mudar a minha área de atuação. O quanto foi importante, né? Mas eu precisei quebrar o estigma inicial. Sim. Eu precisei enxergar o meu lado dentro de o meu eu, para que isso tudo pudesse vir à tona e mudar. Você falou sobre mudar a vida de certas pessoas, né? E de muitas pessoas, mas as pessoas, eu digo certas, são aquelas pessoas que estão passando por aquilo, naquele momento que de alguma forma você com seus vídeos consegue provocar, consegue colocar esse ponto de mudança e transformação para aquela pessoa, e o quão bem você faz para aquela pessoa naquele momento, e que é uma forma também de receber não só o pagamento financeiro, mas também o pagamento pelo bem feito, né? Eu posso ler um comentário? Claro. Olha, eu fiz vários prints de comentários. E essa mãe colocou assim, ó, boa noite, doutora Liliana, isso é no meu Instagram. Escutando você, minha filha está passando por esse mesmo momento de angústia, depressão, chora a todo momento, está tendo crise de ansiedade, não aguento mais ver esse sofrimento na minha filha. Você passou uma bela mensagem de segurança, irei convencê-la a ir buscar um tratamento. Muito obrigada pela força e confiança que você passou, que sirva de estímulo não só para ela, mas para muitas pessoas que estão passando por isso. Que Papai do Céu te proteja. Olha isso. Pagamento. E eu tenho vários, se eu for ler todos, aí você vê uma mãe que está vendo o sofrimento daquela filha, e às vezes aquela filha está se arrastando, trabalhando. Então você vê, a mãe precisou ver na internet uma advogada que não precisa falar de depressão, para convencer a filha a procurar. Convencer, olha que palavra difícil, né, Léo? A filha a procurar ajuda. Aí. E assim você colocou que o meio jurídico tem um regramento de marketing, tem um regramento de uma série de abordagens na questão de publicidade. Recentemente eu fiz um e-book. Não é a minha fonte de renda, mas como você colocou, ela é além de fazê-lo para a minha satisfação, e eu vou explicar o porquê da satisfação, é óbvio que eu acabo ganhando no financeiro, e uma coisa que eu aprendi na minha vida: se você consegue juntar satisfação pessoal e uma forma de ganhar dinheiro, o sucesso ele vem. Você não tem pressa, você está fazendo uma coisa que você gosta. E nesse e-book, quando eu coloquei, eu fui muito martirizado por colegas médicos. Assim, o e-book ele trata de dicas muito simples, num linguajar não técnico, de como a pessoa pode aumentar a chance de aprovação na perícia do INSS. Nossa, que é um negócio. Pois é. Não, que você já está no ambiente, que você já está no momento que você já está fragilizado, seja por uma doença, seja porque não saber como fazer. Você está totalmente perdido no momento que você vai deixar de receber, por exemplo, aquele salário que às vezes que a gente sabe que é contado, é a única fonte de renda. Então você está extremamente fragilizado.
E se você pega uma pessoa, aí põe a questão, você já me contratou várias vezes para fazer trabalho com você, sabe quão eu falo assim, esse caso eu não pego, esse caso eu pego, Uhum. eu sou extremamente ético e assim, colegas que se quer ler o livro, ler o e-book, você está ensinando as pessoas a se portarem na perícia do INSS? Eu falei, estou, Acredito que tem sim, isso. estou, né? Mas você leu meu livro? Eu falei, não. Então, porque você vai ensinar a fazer. Não, não vou ensinar a fazer manobra. Não, não tem nada disso no livro. Mas tem o quê? O passo a passo de como a pessoa ir organizada. Que às vezes a pessoa, ela acha que colocando muitas informações de doenças dela, ela acaba, de alguma forma, o médico vai pescar Uhum. alguma daqueles pontos e vai dar. Não é ali, é totalmente ao contrário disso. Uhum. Você está sentindo a dor nas costas? Foca na sua dor nas costas, né? Não, porque a dor nas costas me levou para uma depressão, que me levou para aquilo, e aquele negócio que você vai querer abraçar tudo vai apertar muito pouco, vai perder efetividade no seu pedido, né? Ou aquela pessoa naquele desespero de conseguir o benefício acaba exacerbando uma dor, aí o médico quando vai examinar ele já vê de uma certa... Enquanto você faz 24 horas pensando em fazer a perícia, o médico está 24 horas fazendo perícia. Então ele acaba pegando a mão de alguma forma. E, e o que acontece? Se você exacerba, a credibilidade ela diminui. Ou se você simula aqui uns exames, a credibilidade, se ele pegar tudo que você falou antes, já vai cair descrédito. Então a gente, às vezes ele tem aquele documento, mas ele não sabe o que tinha que levar, ou não sabe o que tinha que levar um prontuário, como obter um prontuário, o que colocar Uhum. num laudo médico. Às vezes está lá, ele leva um atestado achando que é laudo, né? Então, assim, é isso. E por fazer isso, vem alguns médicos. A grande maioria apoiou. A imensa maioria apoiou e compraram, né? Mas tem uma parte que foi assim, você está ensinando o médico, o paciente a se portar. Eu assim, estou, mas de forma ética, né? Então, os seus vídeos, da mesma forma, você colocou da questão do marketing jurídico, você vem tá, assim como você tem os comentários, pô, muito obrigado, consegui a minha aprovação naquele período que eu mais estava precisando, tá, às vezes aquela pessoa fica de forma reiterada tentando benefício, tentando, às vezes faltava só o documento que ela precisava, né? Era um prontuário que ela já tinha numa instituição que ela já fez há 5 anos atrás e tem aquele histórico que mostra que ela precisa, né? Vem você com esses seus vídeos também consegue transformar a questão das pessoas. Mas também tem assim na carreira médica e na carreira jurídica, são áreas de conflito. Falando na médica previdenciária ou na médica pericial judicial. É uma área de extremo conflito. E é que você queira, você não, a gente carrega alguma coisa, né? Então, assim, chega aquele seu cliente, aquele conflito jurídico, está precisando, por exemplo, de uma internação, precisando de uma apostadoria, precisando daquele benefício de auxílio-doença, e você, queira ou não, por mais profissional que você se mantém, alguma coisa se absorve. E aí você vem de forma reiterada, com vários tipos de pacientes, você absorve esse tipo de coisa. E é por isso que eu não sei, de verdade, eu não sei no nível jurídico como que é, mas os maiores índices de depressão está na carreira médica, né? Os maiores índices da pessoa atentar contra a própria vida é na carreira médica, né? Se você pegar, os índices são altíssimos comparado à população em geral. E na carreira tem a questão da preparação, da ausência de sono, né? A adequação aos vários ambientes de trabalho, lidar com a morte o tempo todo, né? E o conflito, e vocês a mesma coisa, seja na parte criminal, seja na parte previdenciária, na parte trabalhista. Então você está vendo o sofrimento de certas pessoas e também o conflito que ela carrega por trás daquele processo. Então, isso também contribui e é bom para a gente alertar tanto o seu público, o nosso público aqui, sobre esses fatores. Então, o fato de ser super-humano não existe. O fato da pessoa ainda se ligar ao estigma, para com isso, né? Cara, tu tá com sintoma, você se conhece, né? Para de se enganar, né? Então, para de
tentar se convencer que aquilo é normal, né? Que aquilo a sociedade vê como ruim, que só você sofre com isso, É isso aí. né? É isso. Então, eu acho que a gente abordando, colocando essa informação para o público, a gente vai estar, principalmente você que está com já está fazendo, e como eu coloquei o motivo do meu contato, foi assim, cara, vem aqui, vamos conversar sobre isso, né? Porque eu acho que vai fazer diferença na vida de muita gente. E assim, financeiramente, estamos já encaminhados, mas quando vem esse tipo de pagamento, que ele para mim a homenagem mais singela assim que existe, né? E a mais verdadeira, né? É quando a pessoa fala assim, pô, a gente consegue fazer essa transformação em certas pessoas, né? Então, e é por isso que vem a inspiração, vem a história inspiradora, e você sair de ponto fora da curva nesse sentido. Então, você está de parabéns novamente, né? E os próximos passos agora do seu canal, o que você imagina aí você já falou que vai fazer algumas modificações, vai fazer abordagem mais pensando também nessa pegada da saúde mental, vai fazer que também, né, está acompanhando a sua área, que é o previdenciário, né? E aí, quais são os próximos passos? Eu acho que o profissional de sucesso ele precisa acompanhar isso, né? Precisa acompanhar essa evolução, tanto o médico quanto o advogado. Aquilo que deu certo talvez lá em 2015, hoje não dê mais. A gente precisa evoluir. O meu canal do YouTube está devagar em relação aos vídeos, porque a gente está reestruturando. Hoje a gente sabe que a vida é na internet. Eu estou me preparando para ir para o TikTok, porque eu tenho medo um pouco do TikTok, porque quando Liliana quer ser Liliana de casa, a Liliana é Liliana de casa. Quando a Liliana quer ser Liliana advogada, Liliana... Então eu não consegui ainda, sabe, Léo? Até uma coisa muito engraçada, juntar esses dois. Eu não consigo ainda levar tanta coisa engraçada para o meio jurídico. Porque eu já tento falar de direito, dentro do direito previdenciário também, de uma forma muito informal, porque o direito social nos exige isso. A gente vê que os erros na concessão dos benefícios são erros que, assim, dependiam de uma vírgulazinha. E eu não consegui levar ainda para o TikTok o negócio assim. Então, eu estou me preparando para ir para o TikTok. Essa é uma das metas. Nós estamos traçando, eu e a equipe de marketing, um YouTube com uma cara um pouco diferente. Hoje, talvez você não tenha mais 10, 12 minutos como era antigamente, 8 minutos, né? Para ficar assistindo vídeo mais. Hoje a nossa vida tá assim. Shorts tá aí para. Pois é, por isso que tem os shots. Então as nossas metas hoje são diminuir os tempos de vídeo, criar vídeos no TikTok mais dinâmicos, que eu ainda não consegui, por mais que eu seja uma mulher muito dinâmica, e trazer o lado mais humano, pessoal, para dentro do meu Instagram, que eu vi que isso é necessário. Preciso levar o lado Liliana pessoal? Não, mas eu preciso como humana levar, porque eu vi que a população necessita disso. Recebo alguns comentários pessoais, vejo que muita gente não comenta ou está ali daquela forma, mas eu estou ali para mostrar que eu sou humana do mesmo jeito, que eu quebrei aquele trauma lá de trás e hoje estou na internet, que hoje acordei bem, que amanhã posso não acordar. Agradeço imensamente a oportunidade de trazer mais uma vez essa fala de que a gente tem que ser a gente, que a gente tem que viver a nossa vida, que a gente não tem que viver a vida da internet, porque 70% do que está lá é falso. O que é verdade é que você acorda, que você vai trabalhar, que você ganha o seu dinheiro, que você ama a sua família, que você tem todos os problemas que muita gente tem, que vai ter mês que você vai ter dinheiro, que vai ter mês que você não vai estar, que vai ter dia que você vai estar feliz, que vai ter dia que você não vai estar, que vai ter dia que um parente vai estar bem de saúde, que vai ter dia que não vai estar, que você talvez não tenha 5, 7 mil reais para comprar alguma coisa igual apresenta por aí. Eu acho que essa é a realidade. Então, a Liliana humana está aí. Tem também a questão
Se a pessoa não gosta de você, o problema não é seu, é da Não é meu. pessoa, Isso aí. né? Tem isso também. Tem isso. E aí eu vi esses dias, às vezes eu trago alguns haters, eu jogo na internet, no meu stories. Uhum. Naquele ponto, meu amor, você é hater, mas você tá me dando visualização? Que continue me dando, entendeu? Tá me seguindo? Continue me seguindo. E é aquele lance, não gostou? Tá bom, guarda pra si, Pois é, né? tava vendo um cara que eu gosto muito desses vlogs de viagem, Ah, né? E ah. principalmente quando o cara passa perrengue, eu gosto de ver esses wild camping, e aí vai. E ele falou assim, porra, amigo, antigamente eu respondi o hater, né? Hoje eu pego o meu tempo e respondo quem gosta de mim. Que é muito Isso gente aí. já. Então, assim, que o hater ele vai continuar, você não tem que convencer ele de nada. Isso Né? aí, Então, isso aí. eu gostei muito dessa abordagem dele, achei bem bacana. Eu fui aprender, Léo, a lidar com hater numa live. Eu estava ao vivo no YouTube, na época do Pente Fino do INSS. Uhum. Eu estava com 4.500 pessoas ao vivo. E aí uma pessoa entrou e começou a compartilhar vídeo pornô. E eu falando de pente fino do INSS e ele compartilhando vários links. E o link não era link HTTP, não. Era aquele link com aqueles nomes, sabe aqueles nomes? Uhum. E aí eu fiquei, nunca tinha passado por aquilo. Eu fiquei numa saia justa e o pessoal assim, tira esse cara da live. E aí eu por um momento falei, Senhor, ou eu vou me queimar para 4.000 pessoas. E aí sabe o que eu fiz? No meio da live eu falei, meu amigo, eu não sei se você é dono de alguma agência que vende vídeo ou não. Deixa para compartilhar teu link depois, tá bom? Eu vou ter que te bloquear agora porque você tá tirando a atenção do meu público, mas depois eu te desbloqueio. Depois daquilo, Acabou. acabou. Eu pego alguns, uma vez ou outra, a taxa de aprovação é 300 vezes maior, Uhum. mas eu aprendi a ter um jogo de cintura, que é o que a gente precisa ter na nossa vida. Até para quem não está na internet, dentro da tua profissão, você vai ter cliente que gosta de você, paciente que gosta, paciente que não gosta. Você vai ter pessoas na sua vida que gostam de você, pessoas que não gostam. Então, se você for querer, e a doença também, Uhum. ou você vai trazer ela para o teu lado, tratá-la como uma aliada, cuidar dela, medicar ela, ou ela vai ser sua inimiga pro resto da vida. Isso. A minha psicóloga fala para mim, Liliana, se você continuar vendo e brigando a tua doença como sua inimiga e não querer enxergar, Uhum. ela vai estar presente na tua vida. É isso. Então você tem que trazer ela Você pro está seu de lado. frente. Enfrentar. Tem um cara chamado Joseph Breuer, médico austríaco. Ele foi um dos precursores de Freud. Ele fala assim, ó, enquanto você abordar de frente o seu fantasma, ele desaparece. Olha que legal, é isso aí. Né? Então, assim, por isso que o pessoal vai lá atrás. Freud ele vai atrás, vai abordar desde o nascimento, tudo mais, na psicanálise, mas o Joseph Breuer já falava, se você abordar de frente o seu fantasma, ele tende a desaparecer. Né? Então, é o que você falou, se você colocar, cara, eu vou enfrentar esse obstáculo, vou enfrentar isso aqui, eu tenho que enfrentar, não posso colocar embaixo do tapete. O tapete daqui a pouco está intransponível. Não, e você que vai limpar debaixo do tapete. É você que vai limpar do mesmo isso aí. jeito. Você falou sobre sua gestão, cara, eu também tenho várias frentes, né? E eu me vi num problema que era a gestão de tempo. Tempo, você falou, mas não é só tempo de qualidade, que às vezes eu estava com meu filho, mas estava com o celular do lado. Né? Hoje eu me policio nesse sentido. Ou eu tô aqui pensando, nossa, eu tenho que fazer tal laudo, ou eu tenho tal perícia para fazer. E assim, eu não estava em nenhum momento, o tempo todo estava ausente. Sei. Né? Um menino, vou falar menino, porra, vou entregar a minha idade, 26 anos, engenheiro de produção, lançou um curso na internet, falei assim, pô, quer saber? Eu tenho esse problema, eu vou fazer esse curso. Pra você ter uma ideia, ele tinha 70 inscritos, mas o cara foi lá, caiu como uma luva. Começou, eu gosto de tecnologia, ele falou assim, ó, a gente vai usar 2 tipos de aplicativo, um para gestão de coisas a fazer, outro para gestão do seu calendário, e o terceiro para você tirar certas coisas da sua cabeça que não era para estar lá. Exemplo, um livro que eu quero ler, então você vai colocando ali e depois você vai, como se fosse o segundo cérebro, você vai lá e aciona essa sua memória. Né? Depois você vê onde você quer colocar em pastas, ele ensina como fazer. Pelo background dele de engenheiro de produção. Ele põe na minha vida, por exemplo, hoje, eu sempre gostei de leituras
seja técnicas ou para o meu bel prazer, e eu tinha problema de não conseguir ler. Eu estou lendo 80, lendo entre aspas, tá? Ele falou assim, Léo, você está conseguindo ler? Eu falei, cara, não estou conseguindo ler uma página por dia, porque às vezes, ou se eu sentar, eu gosto de ler 30 páginas, terminar o livro e tudo mais. Eu falei assim, faz o seguinte, você gosta da história, do enredo, converte para um audiobook. Então, outra coisa, você gosta da sua caminhada todo dia de manhã, muito cedo, faça isso ouvindo o seu audiobook. Então ele vai otimizando etapas nisso. Outra coisa, você começa a ter outros tipos de estímulos, criar habitualidade, criar hábitos. Então, eu comecei a trocar hábitos ruins, como você falou do doce. Às vezes eu comecei a trocar hábitos que eu tinha. Por exemplo, o doce da Picture Range sempre tinha uma péssima relação com a comida, mas algumas habitualidades que eram ruins, eu comecei a fazer encaixe de trocar uma por outra, porque não é fácil, né? Mas tendo um método, tendo um passo a passo a seguir, muita coisa dá para ser feita também. Então isso diminui o seu nível de estresse, o seu nível de ansiedade, diminui também, às vezes a sua não volição, a sua não vontade de fazer, mas depois que se torna um hábito, você fica dependente daquela ação, né, de fazê-lo. E aí você também consegue equilibrar certos sintomas de depressão, de ansiedade, com essa habitualidade, imputando bons hábitos na sua vida. Tanto que a gente tem uma porrada de livros agora, Clube das 5 da manhã, micro hábitos, você tem Poder do Hábito, e aí vai. Tem uma série de livros que eu recomendo que o pessoal leia, que estimulam também nessa conduta do tipo de vida que a gente leva hoje. Para engatar, Léo, nisso que você está falando, uma coisa também que eu aprendi, que eu acho legal a gente, quanto a hábito, quanto a mudança, a gente tem que parar de esperar que alguém vá pegar na nossa mão e vai falar, olha, fulano, vamos lá que eu te ajudo, vou fazer junto contigo. Olha, vá fazer isso. Para malhar na minha vida, para ir fazer um lazer, para ir tomar um café, que eu já repeti várias vezes que eu gosto. Às vezes a gente deixa de fazer determinada coisa esperando que a gente tenha uma companhia ou esperando que alguém vá nos incentivar. Não dá. Hoje a nossa vida, ou a gente vai mudar a nossa vida sozinho e alguém vem junto como companhia, ou a gente não muda. Então o hábito tem que partir da gente. Eu tinha aquela ideia de que, não, a hora que eu tiver uma companhia eu vou cuidar de mim, eu vou fazer unha, eu vou chamar uma amiga para ir, que seja unha que eu digo porque a mulher gosta, né, de ir papear. Então eu precisei aprender de que as coisas que me dão prazer, os meus hábitos, ou eu vou fazer ou ninguém vai fazer por mim. Isso. A pessoa talvez vai fazer por mim aquilo que gera para ela o interesse, ou aquilo que é um trabalho coletivo. A autorresponsabilidade. Pois é, fora isso não. Então, isso é muito importante, porque esse negócio do hábito, extremamente se você não for atrás, cara, a pessoa não vai, aquele Leandro aqui, comprei um livro assim assado, agora você vai tal hora, toma aqui o livro, você faz, não vai fazer. Igual esses pensadores, falam assim, ó, eu gosto muito da analogia, né? Nós somos escritores, a gente pode mudar a história da vida a qualquer momento, né? Então, assim, a gente está escrevendo um livro com uma história que não está indo para legal, pô, a gente pode mudar na próxima página. Cara, a gente está com a caneta na mão, somos nós. É questão que você falou da autorresponsabilidade. Eu tenho isso aqui, eu tenho que enfrentar. E às vezes vocês, médicos, devem receber isso a responsabilidade é do médico de mudar, sim, né? Assim como o advogado, ele chega pois e fala assim, não, a senhora tem que fazer. Não, eu vou dar os meios técnicos para fazer, mas assim, tal documento você tem que ir atrás, tal. O advogado até, ele recebe uma punição, até muitas vezes, eu falo para o cliente, olha, o seu processo é esse, agora a senhora não pode, não mais de divórcio, eu adoro divórcio, né, fazer divórcio, a minha especialidade maior é previdência, mas eu adoro divórcio, eu falo, olha, não pode fazer tal coisa, o cliente vai lá e faz tudo ao contrário do que eu pedi para ele não fazer. Liliana, fiz isso, mas falei para não fazer. Mas, enfim, a gente contorna. O médico é a mesma coisa. Eu estou falando muito do médico, não por você ser médico, porque eu estou em contato hoje, né? Por conta desses problemas.
te dá as ferramentas, a medicação, pede para você procurar ali isso, aquilo, mas não vai resolver a tua vida, o teu problema. É a mesma coisa do advogado. Você. É a mesma coisa. Então, assim, te dá as ferramentas, dá a conduta, dá o conhecimento técnico, a chance de acontecer é muito grande se fizer isso, mas se você não fizer, não vai acontecer, não existe mágica. E Não por existe fim mágica. também, é aquele lance, a minha mãe também dizia, e eu volto a dizer, se você está com problema, até a perícia é muito importante, com problema no INSS, você vai procurar um advogado previdenciarista e se for fazer uma perícia médica, o assistente, enfim, é essencial. Se você está com uma dor de dente, você vai procurar o dentista. Se você está com um problema no coração, você vai procurar o cardiologista. Sim. A gente tem que parar de tentar se aventurar nas coisas e procurar o mais fácil. Você falou que o médico recebe muito, ele recebe muito a seguinte coisa: doutor, estou com tal problema, mas daí falei com a minha vizinha, ela me deu o remédio dela, e aí, daí eu fui numa outra vizinha, falou que é encosto, e eu fui no tal lugar, e, eu falei, e ela vai viajando entre várias pessoas que sequer, mas ao invés de ir no ponto, né, no médico, no psicólogo, no profissional de saúde para aquele problema dela. Né? Então, como você falou, tem a questão da autorresponsabilidade e do discernimento também. Né? Então, Eli, eu quero te agradecer pela vinda. Eu quero que você coloque, primeiramente, quais são os seus pontos de contato aí nas redes sociais, ou como o pessoal fala para te achar. Você está com um projeto que eu achei também muito bacana, gostaria que você falasse também do seu projeto da vida toda, né? E o nome correto, não sei se é esse, projeto da vida toda, não? Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Então, eu acho, tá super aberto para você falar como que a pessoa deve te contatar e te acionar e falar um pouco do seu projeto, por gentileza. Bom, na rede social, no Instagram, Liliana R. Delfino. Brinco que o meu Instagram você vai encontrar assunto voltado à área jurídica, mas também à área do ser humano, voltado à mulher, a filhos. Eu acho que é uma página que vale a pena você estar lá presente, vale. Que tem muita coisa bacana. Lá no YouTube, Liliana Delfino. A Revisão da Vida Toda é um projeto que eu estou trabalhando bastante nele, porque muita gente se aposenta de forma errada, muita gente não tem o benefício concedido porque não sabe o que precisa buscar, e aí hoje a gente tem a oportunidade de revisar aqueles atos, aquelas aposentadorias. Então, tá na hora da gente parar de perder dinheiro e procurar um profissional para poder... E é um link, é um acionado diretamente no escritório? Tanto profissional da área jurídica que quer dar um boom na sua carreira e buscar mais clientes, tanto quanto o segurado que aposentou pode hoje buscar a revisão do seu benefício. Então a gente tem curso, a gente tem e-book, entra no meu Instagram que tem tudo explicando lá. Igão, tá? Põe ali o Instagram, tá? Liliana R. Delfino. Pô, bacana. Muito obrigado por esse espaço, viu, Léo? Muito obrigado. Parabéns. Parabéns para você. Obrigado novamente do seu tamanho, seu porte dentro das redes sociais, topar conversar conosco. Imagina, aqui. O prazer é todo meu. Não esperava menos, viu? Novamente, te agradecer por você expor ter essa coragem de expor eu acho que desse momento que está passando e modificar a vida de muitas pessoas aí pelo poder e pelo tamanho que você é também nas redes sociais. Acho que isso é um ponto que é crucial a gente colocar, vai ser transformação para muita gente, como a gente falou, desse estigma que é muitas vezes colocado e a pessoa está sofrendo, está passando por isso e não faz o turning point, não faz a mudança nesse sentido. Então, parabéns, obrigado pela sua vinda, tá ok? Eu que agradeço, sucesso, tá? Com certeza vou acompanhar. E olha, o seu e-book, meu amor, é aquele negócio, né? Se você quer andar 2 para frente e nenhum para trás, obrigado. Vale muito a pena. Obrigado, Parabéns. Obrigado. Igão, é isso. Um abraço pro pessoal aí. Pessoal, seguir nas redes sociais, se não inscreveu, inscreve agora, compartilha se esse conteúdo faz sentido para você ou para alguém que você conheça. Clica aí na setinha para compartilhar e ativa o sininho. Grande abraço a todos.